Oi, torcida do Democracia Futebol Clube. Eu sou Roberto Jardim e começa aqui mais um DFC Entrevista com a quarta parte da conversa com o técnico Roger Machado. Confere aí o papo. Bom, tu terminou tua carreira no futebol em 2008, né? Tu já estava na faculdade ou tu foi fazer a faculdade depois? Como é que foi essa fim de carreira? Então, 2006, quando eu voltei do Japão, eu voltei em setembro do Japão, a minha esposa estava grávida da nossa primeira filha, e eu decidi que eu ia ficar até o final do ano. Como eu já sabia que quando eu parasse eu ia voltar a estudar, e como eu te disse anteriormente, eu deixei 3 disciplinas para trás, e eu fui fazer o EJA naquele período. Eu fiz o EJA lá no centro, aqui no centro de Porto Alegre. Então eu fiz de setembro até dezembro, finalizei essas disciplinas, e como eu voltei do Japão, aos 30 anos, foi o primeiro momento que eu disse, eu vou parar de jogar agora. Eu quero voltar a estudar o mais rápido possível. Eu tinha no Japão ido lá buscar a independência financeira tão sonhada, né, do jogador de futebol. Eu percebia que naquele momento, assim, pelos recursos, pelas economias que eu tinha feito, que o padrão de vida que eu vivia, eu acho que eu poderia manter com tranquilidade, e eu sempre tive muita vontade de voltar a estudar. E naquele ano, em dezembro, eu fiz o vestibular da UBRA para Educação Física, e eu passei. E até então não tinha aparecido nada para eu voltar a jogar no Brasil que me animasse. E eu falei com minha esposa, se até o Natal não aparecer nada, em janeiro, quando começar o ano letivo, eu vou voltar a estudar e eu vou parar de jogar aos 30 anos. Sim. No dia 23 de dezembro, o Fluminense me chamou e me propôs um contrato de um ano para voltar. Né? Daí eu voltei Aí tu trancou a faculdade, a jogar e fiz mais 3 anos, na verdade. Sim. Eu tentei fazer uma cadeira à distância, na época, estava começando os EAD, né? Tentei fazer uma cadeira à distância, mas eu preciso como personalidade, estar focado em uma única coisa, né? E acabei desistindo. Daí, quando eu saí de novo do Fluminense, 3 anos depois, eu fiz de novo o vestibular, né? Daí na Sojipa, né? Que estava surgindo. Estava surgindo a Faculdade de Educação Física, que ainda tem em Porto Alegre, e fui para os Estados Unidos, tentar ainda jogar mais um pouquinho lá no DC United. Mas eu tenho 3 hérnias de disco que graças ao Pilates que está aqui atrás, permitem que eu tenha tranquilidade com elas, mas naquele período me incomodava muito. Eu tive uma crise de hérnia lá e travei as costas, voltei para o Brasil, retomei a matrícula e comecei a cursar a faculdade. Isso em 2009. Nesse tempo aí, tu já pensava, quando estava abandonando a carreira, fazendo a faculdade, já pensava em virar técnico, ou isso é uma coisa que veio depois? Então, lá no Japão, de posse de tudo aquilo que eu estava vivendo momentaneamente, que para mim era tudo novo, eu lembro que quando chegou o portfólio do patrocinador de chuteiras que eu tinha, chegou um encarte com algumas coisas, a primeira coisa que eu pedi para que eles me dessem foi uma prancheta de futebol. Não foi uma chuteira, não foi nenhum tênis, não foi nada. Né? Porque eu estava tão interessado naquele momento, né, com treinamentos também diferentes, né, com uma metodologia diferente, que eu estava vendo, cara, eu preciso anotar tudo isso para que eu não esqueça. Eu tenho ela ainda hoje nos meus recortes, nas minhas recordações por aqui, essa prancheta ainda está, uma prancheta da Mizuno, que era o patrocinador de chuteira que eu tinha, e naquela época começou meu interesse. Mas antes disso, o período que eu mais fiquei sem jogar foi um período que eu operei o joelho e era para ser uma coisa simples, e eu peguei uma bactéria e fiquei 8 meses no Grêmio sem jogar. E quando eu estou voltando, foi o período que o Tite chegou no Grêmio. E antes de voltar a ser titular,
né, que foi na Copa, no jogo final da Copa do Brasil de 2001. Antes eu fiz toda a Copa do Brasil, ou eu estava fora me recuperando, ou eu entrava do banco. Os períodos que eu fiquei no banco, eu gostei muito daquilo que eu vi ali, sobretudo com o Tite, né? Uhum. A forma dele conduzir o grupo, os treinamentos dele já bastante modernos. E um dia, Roberto, ele me chamou e me deu um disquete, que ele não funciona mais, mas eu tenho ele, e ele me disse, toma esse disquete, instala no teu computador, e brinca com ele nas concentrações, porque eu acho que isso vai ser o teu futuro. E o disquete tinha um programa de análise, né? Que tu simula jogadas no computador para depois mostrar para os atletas nas tuas palestras e tal, né? Eu ainda hoje uso esse programa, que tem outros tantos, mas esse é muito, muito fácil de você usar. Então ali foi o primeiro questionamento que eu fiz, que um treinador... 2001, então. Lá em 2001, que um treinador pela primeira vez me falou que eu poderia ter capacidade para ser aquilo que ele era, né? Treinador de futebol, pelas minhas avaliações, né? Depois, quando eu estava na faculdade, eu senti, depois de um período, depois de 1 ano, 2 anos, eu senti a necessidade de tudo que eu estava vivendo, eu comecei a sentir o desejo de querer colocar na prática. Porque a faculdade teorizou a minha prática, né, Roberto? Foi uma coisa que foi um match, assim, um link das duas coisas, que eu pude entender a tudo aquilo que eu fazia do ponto de vista energético, do ponto de vista bioquímico, do ponto de vista anatômico, tudo que eu fazia no jogo como atleta ou a minha carreira, eu pude entender todo do ponto de vista teórico. Isso foi muito rico para mim. E eu comecei a sentir o desejo de colocar na prática, porque daí eu já estava comprando muitos livros, né? Vendo muitos treinamentos, criando treinamentos, e eu pensei que era um momento certo de eu começar a exercitar isso. Foi quando o Grêmio me chamou em 2011, através do César Dias, que era diretor na época, que hoje está na televisão. Ele me chamou me perguntou o que eu queria fazer, e eu assumi como treinador auxiliar, né, da comissão permanente do Grêmio em 2011. Foi na comissão permanente do profissional que assumiu. Foi um profissional, porque eu estava na metade da faculdade. Eu lembro que eu me encontrei com o César no shopping. Eu estava fazendo um curso de gestão esportiva, como foi ministrado dentro do Internacional. Foi um curso sensacional, com todos esses feras aí, o Hélio Caraveta, né, ministrando o curso, todo o preparador físico da seleção brasileira, que na época era o Fábio Mastroianni, né, os caras da psicologia esportiva, assim, foi um grupo de professores muito bom, né, os caras da gestão, assim, falando das partes de gestão do futebol, e talvez aquilo tenha chamado a atenção do César. Inicialmente ele me perguntou se eu queria alguma coisa na área de gestão. Eu disse, não, César, eu quero ficar perto do campo. Mas eles, Roger, mas você está fazendo curso de gestão? Mas eu também faço de educação física. O curso de gestão eu estou fazendo porque eu quero ter uma visão um pouco mais global de tudo, mas eu penso que o meu lugar é perto do campo. Mas eu gostaria, se eu puder exigir alguma coisa, eu falei ao César, eu gostaria de um cargo que eu não precisasse parar de estudar. Que se eu tiver que parar de estudar, eu não quero. Né? Eu prefiro, então, terminar os meus estudos e depois eu me dedicar a voltar em algum momento. Daí foi que surgiu essa oportunidade dentro da comissão profissional do Grêmio. Sim. Bom, daí para técnico foi alguns anos ainda, mas nesse período que tu trabalhou como jogador, né, teve algum profissional além do Tite, pelo que tu já deu uma noção aí, que te inspirou, assim, que te deu, que tu, alguma coisa que tu ainda usa hoje quando trabalha como técnico, Muito. Né, alguma inspiração? Quais foram esses profissionais assim, que te... Além do Tite, porque o Tite já ficou na cara que ele foi um guru para ti, assim. Quando me faz essa pergunta, Roberto, eu digo que
que eu aprendi com todos. Né? Com uns como se fazer e com outros como não se fazer. Né? Que talvez seja o melhor aprendizado, talvez, né? Do ponto de vista de alguns. Mas eu trabalhei com 33 profissionais ao longo de 33 técnicos. Quase 20 anos. Foram 17 anos desde a minha chegada no Grêmio até finalizar a minha carreira. Foram 17 anos. Eu tenho muitos profissionais que foram referências para mim. Né? Eu tenho o Tite, que é um dos pilares, né, dessa minha formação, o Celso Rotti, que foi um cara que me ensinou muito a cultura do trabalho, um cara extremamente detalhista, o Renato Gaúcho, que outro dia, fazendo uma reflexão, eu joguei com o Renato um amistoso aqueles períodos que tinha aquelas Copas dos Campeões. O Renato foi fazer uma aparição no Grêmio, lá nos idos de 2000, talvez 90. Eu joguei com o Renato, fui jogador do Renato, campeão da Copa do Brasil, né, em 2007, no Fluminense. E eu fui, né, que no mesmo período que o César me convidou, quando eu fui visitar o Renato, ele também me convidou para ser auxiliar, então houve um casamento aí exatamente nesse momento. Né? Então me ajudou muito. O seu Evaristo de Macedo, né, um cara que nós ficamos ali um ano, 97, que foi campeão da Copa do Brasil, também aprendi muito dele. Né? Com o Filipão, eu fui aprender com o Filipão. Eu tive com o Filipão 2 momentos, né? Que foi o momento da minha formação, que ele me forjou da forma como eu joguei quase toda a minha carreira, mas naquele momento ali inicial da minha carreira, como tu tá querendo sobreviver naquele ambiente, né? Eu não conseguia absorver tudo do ponto de vista muito tático do que ele tática coletiva, né? Muito mais a minha tática individual da minha posição ali. E depois, quando eu fui para a Copa América com ele, já em 2001, no início do ciclo dele, que veio o título do Mundial, ali sim, já mais maduro, um pouco mais seguro. Né? Eu lembro de ter absorvido muitas coisas dele. Deixa eu ver algum outro treinador que foi importante para mim. Eu não gostaria de cometer nenhuma injustiça, porque com todos eu aprendi bastante. Não lembro o nome dele. Sim, eu aprendi muito. O Hacek, não me lembro o primeiro nome dele, mas aprendi bastante. Né? Então, imagina, né, dentro dessa construção, aquele start que eu comecei lá, até hoje reflete na minha construção do jogo. Né? Imagina a importância desse cara. Acho que nós não trabalhamos mais do que 6 meses junto, que ele foi embora 6 meses depois e terminou o ano um treinador japonês ao nosso lado. Então, eu já como auxiliar, eu fui auxiliar do Vanderlei Luxemburgo, no Grêmio, e também aprendi muita coisa com ele. Talvez de todos os profissionais, foi o profissional que mais está muito, muito, muito próximo assim a absorver, né? Volta e meia, talvez motivado pelo esse meu desejo de aprender. Depois de algum jogo, ele me chamava de lado, né, e me perguntava, Roberto, eu fiz isso e isso e isso no jogo. O que tu pensa disso? Por que tu acredita que eu tenha feito isso? Né? E eu tentava, dentro da minha construção daquele conhecimento recente, né, entender o que ele estava, quais eram as motivações das substituições dele, das alterações dele, da mudança de postura tática. E ele me replicava, disse, ok, né? Faz sentido o que tu está dizendo ou não faz sentido? Mas eu fiz isso pensando nisso. Né? Então, eu sempre foi muito didático comigo, né, nesses períodos assim, né? Claro, isso tudo associado à minha personalidade, a minha forma de ver o jogo, foram caras determinantes assim para mim.
E fora esses que tu... Eu não posso esquecer do meu primeiro treinador, do Álvaro Laitano, português. Foi o que me recebeu no Grêmio, lá com 16 anos, né, que depois de um mês de Grêmio, ele me chamou num canto e me disse assim, olha só, eu vou te falar porque eu tenho certeza que eu não vou errar. Daqui a no máximo 2 anos, o Grêmio vai ter um lateral para 10 anos. Daí eu lembro que eu agradeci o elogio, saí pensando, eu disse, cara, esse cara é louco, né? Eu cheguei tem um mês no Grêmio e ele está dizendo que eu vou ficar 10 anos no Grêmio. E ele acertou. Né? Exatamente, porque foram 2 anos depois, até um pouco menos, né? Eu já estava no profissional e eu fiquei exatamente 10 temporadas como titular do clube. Certo. E, além desses que te marcaram diretamente... E dos outros, claro que eu penso sempre nessas referências, né, dos treinadores brasileiros mais antigos, né? Quando a gente pensa muito em colher só o que os treinadores lá de fora têm para nos oferecer, a gente esquece de olhar para dentro do futebol brasileiro, né? É claro que o seu Enio Andrade, né, o Espinosa, né, como eu disse, o Emerson Leão, que eu trabalhei junto, né, que são de gerações anteriores às nossas, o seu Oswaldo Rola. Então, sempre quando eu encontrei alguém que teve contato com esses profissionais mais antigos, eu sempre parava, pedia licença para que eu tentasse colher alguma coisa, né, daqueles profissionais que, como eu disse, não deixaram pouca coisa registrada, né? Né? Só a sua oralidade, né, em passar o conhecimento para frente não foi suficiente para que se perpetuasse muitas vezes esse conhecimento, né? O Zagallo, né, o Parreira, né, esses caras que tiveram aí em 5, 6 Copas do Mundo, né? Hoje eu tenho como auxiliar técnico o Paulo Paixão, que é o preparador físico, e eu abuso da paciência dele muitas vezes, né? Num hotel, quando a gente está numa janta, disse, Paulo, me conta aí, cara, né? Como é que pensava o tal treinador? Ele que pegou todos esses feras, ele pegou, né? Sim. Eu disse, pô, eu estou no caminho certo, né? Porque para mim a nossa referência deve ser culturalmente o nosso treinador. Claro que a gente precisa entender que existem metodologias mais modernas que se permite fazer um jogo atual, né? Mas o pensamento de jogo a gente nunca pode esquecer, né? Que é a nossa raiz. A nossa raiz do nosso jogo a gente não pode esquecer. E essa quem traz são os nossos treinadores. Não é à toa isso, tu pegar Guardiola, pegar os treinadores reconhecidamente com prestígio lá fora, todos eles beberam da nossa fonte, né? Todos eles têm alguma referência do nosso futebol que basearam a construção do conhecimento de jogo que eles têm hoje. E não te esquece, para nos acompanhar, te inscreve no canal aqui embaixo ou nos segue em algum dos agregadores de podcast. Até a próxima.